Olá, pessoal. Olá, boa noite. Bom, vamos iniciar então mais uma live. Hoje com um convidado especial, o Reinaldo de Carvalho. Ele atua aqui no nosso município, né, de Votuporanga, mas tem uma longa trajetória em outros municípios de atuação sempre na saúde mental. E hoje ele vem então conversar sobre o tema, né, de médico de louco, todo mundo tem um pouco. Será? Vamos pensar aí, né? Será que agora vai? Vamos aguardar o Reinaldo. Ele já está por aqui. Acho que foi. Oi, Olá, Tudo bem? Estão me ouvindo bem? tá tudo certo. estamos sim. Tudo bem? Tudo bem também. Desculpe aí os. É que eu estava aqui no computador e não deu certo, aí vim para o celular. Eu acho que, já que a gente está falando de ditado popular de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tem mais um da modernidade que eu aprendi depois de um tempo, que fala assim: sabe qual a semelhança entre o psicólogo e a tecnologia? Hum? Qual? É que ambos servem para resolver problemas que antes a gente não tinha. Muito bom, É isso. Né? muito bom. Reinaldo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Já batemos um papo. Muito obrigado. E para Sim. quem não te conhece, fala um pouquinho do Reinaldo aqui no canal Clareira. Eu mesmo posso me apresentar, pode ser? Sim, claro. Então tá, bom. Então, eu sou Reinaldo, eu tenho 41 anos, sou casado com a Camila, pai da Maria e do João. Atualmente eu estou coordenador da rede de saúde mental do município de Votuporanga, sou professor na Unifev, na graduação de medicina. De formação eu sou enfermeiro, né? Sou egresso aí da primeira turma da Unifev. Tenho especialização em saúde mental e psiquiatria, em saúde pública, em dependência química. Depois eu ousei a fazer um mestrado em antropologia social. Nossa, E depois, mais recente, agora, dia 1º de setembro, eu fiz a defesa do meu doutorado, né? Mas aí eu também fui para outro ramo e acabei fazendo um doutorado na linha de pesquisa que é da neurociência e educação, lá da Escola Paulista de Medicina, do pessoal da Psicobio, do pessoal que pesquisa sobre sono, sobre transtornos mentais, sobre uso de droga. E aí eu me envolvi com o laboratório, né, com o CEBRID, que é o Observatório Nacional sobre o Consumo de Substância Psicoativa na População Brasileira. Estou lá como pesquisador atualmente ainda, e não sei quando eu vou sair de lá, mas, mas eu me sinto muito livre depois da defesa do doutorado. Estou me sentindo uma pessoa leve, solta no mundo. E, e aí é isso, assim, eu acho que essa formação, quando eu conto para as pessoas, né, o meu trajetório, todo mundo fala, nossa, mas essa pessoa é muito louca, porque ela não manteve uma linha, né, assim, um cara que não manteve uma linha sequencial para fazer um mestrado, o cara saiu da enfermagem, foi para antropologia, agora foi para psicobio, o povo da neurociência, mas que salada, né, que loucura é essa? Aí eu justifico assim, né, que essa foi a forma para que eu conseguisse poder transitar em outros territórios com uhum, outras leituras da qual eu não tinha. Né? Então eu acho que. E isso vai agregando, principalmente quando você está falando de saúde mental, você poder ter outras leituras na tua formação é importante. Então, fazer uma leitura da antropologia, né, na saúde mental, eu acho que agrega muito. Fazer uma leitura aí da neurociência agora, né, que todos os nossos neurônios são adaptativos e fazem aí a sinapse novamente, né, poder estudar tudo isso de novo, até para entender a questão do transtorno mental, da dependência química em si, também para mim foi um desafio muito grande. Então, eu acho que tudo isso colabora muito, né? E eu vou até dizer aqui o que me disse o meu orientador quando eu entrei no mestrado.
eu me candidatei à vaga e passei no processo. Na hora da entrevista ele falou para mim, olha, eu te aceito aqui como orientando com a seguinte condição. Eu falei, nossa, o que que esse homem pode pedir para mim? E ele era um antropólogo, ele é um antropólogo e historiador, né? Nossa, o que que ele vai pedir? Ele falou, eu aceito você como meu aluno se você permitir que eu te posicione de um outro ângulo da vida para você ver o que você já fez e como você fez errado. Eu falei, nossa, eu devo ter feito muita coisa errada mesmo. Então, então eu acho que isso me... Né, e ele falava uma coisa, né, que a todo momento você tem que revisitar as suas práticas. Né, e eu falo, cara, é isso, assim. E aí eu acho que eu sou o produto disso. Né, assim, dessa transição maluca, né, de todo momento revisitar minhas práticas e assim, não sei, assim, eu sou meio contrário a essa ideia do quadrado, né? Então das tipificações, ou você se enquadra, ou você não. Eu sou a coisa que não se enquadrou em nada, né? Porque tô fora. Bom, e agora, por último, além de tudo isso que eu fiz na vida, nos últimos 2 anos, eu sou professor no Ensino Fundamental 2. Né? Assim, o que eu estou fazendo lá? Né? Bagunça na cabeça das crianças, só pode, porque uma pessoa dessa dá aula do 6º ao 9º ano, né? Que aí eu fui convidado por uma escola aqui de Votuporanga, que é a escola, inclusive, onde os meus filhos estudam, a desenvolver ali o que está na BNCC de 2017, que são as habilidades socioemocionais. E aí, né, e lá na neurociência só se fala disso agora, né, e eu já estava lá envolvido com o povo da neurociência, e aí fiz um trabalho, fiz uma publicação que levei o artigo pro dono da escola aqui onde meus filhos estudam ler, e ele falou, cara, é você, vem. Né, e assim, e aí eu falo, eu sou a única pessoa, acho que do mundo, que dou aula do 6º ano do Ensino Fundamental 2 ao 6º ano da graduação de medicina. Então, assim, eu transito em todas as esferas, e é uma loucura isso. Né? Isso é... Oi? Imagino. Então, isso é exatamente, eu acho que então, mais do que de médico e louco, é mais do que de médico, professor, psicólogo, louco, né? Todo mundo tem um pouco, de fato, né? Sim. Eu sou meio contrário às questões do engessar, né? Acho que e a gente vem de um modelo de vida, de um modelo de carreira profissional que é tudo muito posto de forma engessada. Eu não sei, né, Carol, se eu talvez tive a sorte de trabalhar em lugares onde eu fui mal acostumado, né? Então, assim, eu sempre fui muito mal acostumado. Eu falo, né, na minha trajetória profissional, eu fui enfermeiro durante 9 anos na Santa Casa de São Paulo, no departamento de psiquiatria. E eu fui o primeiro profissional não médico a assumir um departamento. Assumir um departamento, porque a Santa Casa é uma instituição quatrocentenária lá, que tem 400 anos de existência, e nunca tinha tido um coordenador de área não médico, e eu fui o primeiro. E assim, depois eu fui entendendo por que eu fui o primeiro, né? Eu levei muito tempo para entender isso, mas assim, eu acho que é exatamente por essa questão de você transitar, claro que com ética e muito respeito, né, sobre trazer. Eu conversava com todas as áreas, né? Eu conversava com a psicologia, com a psiquiatria, com a terapia ocupacional, e você transitar com isso, mas respeitando o teu limite ético ali, mas sabendo que esse tipo de profissionais são os profissionais que eu acho que hoje um mercado exige, inclusive, né? Que assuma isso e possa transitar respeitando cada área, né? Sem ali violando questões éticas. Então eu sempre me preocupei com isso. Mas depois eu entendi que eu consegui tudo isso exatamente por essa característica. Né? E aí, cara, não, enfim, foi... E daí, depois que eu descobri isso, foi só ladeira abaixo. Nunca mais. Então, Reinaldo, falando desse dito popular, né, nós fizemos uma enquete na Clareira e nem todas as pessoas concordam, né, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Eu fiquei me perguntando, claro que, né, acho que a gente não consegue conversar com todo mundo que fez a votação,
Mas eu fiquei pensando que talvez a palavra loucura ainda possa provocar, sabe? Ecoar de uma maneira, não concordo, porque eu estou muito bem organizada, eu estou muito... Enfim, eu não sei o que você acha dessa É, posição. Porque aí você foi falando... dessa... E tem Sim, uma coisa que olha, realmente olha, tem uma certa virtude, você vai pontuando nessa loucura, né? Quando sim, você vai chamar para você, assim, é loucura se colocar nesse modelo um pouco transdisciplinar, um pouco não, bastante. Mas total. será que o que você não está chamando atenção, de fato, é para esse ambiente da saúde que está muito estacionário, muito fechado, muito numa medicina, aí no médico, na ideia de uma saúde idealizada e que tenta fazer divisões claras entre o que é o errado e o certo, o normal e o patológico. E esse Uhum. trans, que pode ser assim, uma loucura, mas ele é uma coisa que desarticula para fazer outras questões. Sim, concordo com essa tua colocação e diria mais até, né? Vou até usar outro ditado aqui, na verdade não um ditado, mas de Caetano. De perto, ninguém é normal. Eu acho que com isso a gente já desconstrói muita coisa, né? Assim, porque o padrão, né? A gente está sempre preocupado com uma sociedade padronizadora, né? Assim, então, quando você rompe com esse padrão, você já tem essa questão da loucura, né? Porque você não está ali aceitando naquele momento fazer parte de algo que seja padronizado. Então, de perto, ninguém é normal. Eu acho que que talvez o termo, né, como a Carol disse, a loucura, né, parece uma coisa pejorativa, mas assim, entenda a loucura como uma questão transitória, né? Assim, até porque ninguém que é louco fica louco 24 horas por dia, né? O mesmo paciente psicótico ele transita entre a sanidade e a loucura, né? Assim, e a gente é assim, né? O que que nos diferencia disso? A nossa crítica, né? Assim, se eu contar para vocês as coisas que eu penso ao longo do dia, vocês me internam, né? Vocês me mandam direto para o eletrochoque se eu contar o que eu penso. Né? Assim, e isso é todo mundo. Não adianta falar para mim, ah, não, eu não penso. Não, todo mundo pensa. Né? Assim, todo mundo tem pensamentos que você fala, meu, que pensamento maluco que passou na minha cabeça agora. Né? Então, esse fato do o pensamento é livre. Né? Então, o que nos segura? A crítica. Né? Então, assim, eu penso logo uma coisa absurda, mas aí a minha crítica fala, nossa, não, viajei agora e contenho. Então, é neste sentido, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Porque acho que está remetendo à ideia do pensamento livre. Né? E graças a Deus que a gente tem essa possibilidade de ter esse pensamento livre. Né? Imagina se a gente fosse, né, laranjas mecânicas, né? Pensar só aquilo que colocam na sua cabeça. Não. Eu quero morrer assim, pensando coisas loucas todo dia. Né? Assim, né? Eu acordo, abro minha janela e já. Onde tem uma revolução hoje que eu vou participar. Né? Então é assim que a gente vai construindo esse estereótipo do médico e louco, todo mundo tem um pouco. E aí quando eu falo do médico, né, quem aqui nunca, né, prescreveu, ó, tá com dor de cabeça? Toma aqui uma... Ou tem gente que vai até além disso, indica cirurgia. Então, assim, a gente está vivendo esse modelo atual, né? Até porque os Grey's Anatomy da vida tá aí no seriado, todo mundo assistindo, né? Então isso já me intitula de um conhecimento, né? É, Não em si do título, mas do conhecimento. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala do médico e louco, todo mundo tem um pouco, me remete muito à ideia do conhecimento. O que que você está conhecendo naquele momento? É um conhecimento, né? É uma sabedoria de alguma forma. Né? Então, talvez aí quem discordou, acho que ficou com a imagem da loucura pejorativa, né? Da loucura manicomialista, né? Mas eu fico pensando também, Reinaldo, será que nem todos conseguem acessar esse modelo de loucura? Então, assim, não é para todo mundo, não é para todo mundo que consegue assumir essa posição transdisciplinar, transpensamento. E Sim, e fica como uma laranja mecânica, é, né?
É. Sim, não, eu acredito muito nisso, né? Assim, até eu digo isso até para pacientes meus, né? Eu digo assim para meus pacientes, olha, louco é quem pode, não é para quem quer, né? Ah, Assim, então não queira ser, porque você não é, né? Assim, é uma questão de poder, né? A loucura para mim tá muito no papel de quem pode, não de quem quer. Então, assim, quem quer ser louco não funciona desse jeito, você tem que poder ser. Uhum. Então eu falo isso para alguns pacientes, né? Quando a gente pensa nos transtornos de personalidade, que eles acabam forçando de alguma forma a sair de um modelo, né? Mas até não é instituído como loucura, é de uma forma forçada. Eu falo, olha, volta, né? Louco é quem pode, não é quem quer. Você está querendo ser, mas você não pode ser, né? Assim, e é legal que tem pacientes que têm um bom cognitivo preservado, que ele entende, ele fala a verdade. Nossa, ai, viajei, né? E falo isso para meus amigos também, né? Tem amigo que eu falo isso, meu, você tá ocupando um lugar que não é para você, tá? Volta. Então, não é todo mundo que pode ser louco, veja bem. Ó, deixa eu mandar um salve aí. Tem um aluno meu aqui do Colégio Celtas, o Matheus, do 7º ano. Olha que bonitinho, tá vendo? Entrou aqui. Ele me segue, entrou na live. É isso uhum. aí. Você ia colocar alguma coisa? É que você me fez pensar uma coisa, Reinaldo. É, Quando a gente vai e como que essas coisas vão sempre assim, se articulando dentro de um discurso social e histórico, né? Que eu fiquei pensando assim um pouco. Você falou da crítica, aí eu fui associando assim, né? Um filósofo importante como Kant que vai falar da crítica da razão pura, né? Ele estabelece um modelo na modernidade de pensamento. Antes dele, o Descartes. E aí, quando a gente vai indo para trás, eu vou lembrando assim da figura da loucura, o louco, o Diógenes, o cínico, o cara que segura uma lanterna no meio-dia procurando um homem, procurando a verdade, né? Eu pensei também no autor, quando você estava falando, o Erasmo de Roterdã, no final da Idade Média, que vai falar do elogio da loucura. E a sim, loucura é o personagem principal que vai mostrar que todas as virtudes que os homens tentam sustentar têm vícios por detrás disso. E a loucura é a única mais genuína, porque ela quer expor. Né? E é interessante, quando você vai falar essa questão do pensamento, parece que a modernidade ela tenta dominar isso. Eu tenho que estabelecer um critério para falar o que é sonho e o que é realidade, o que é loucura e o que é uma razão reta e coerente. Então, é interessante porque a gente está falando do campo da filosofia, mas isso está no social. E eu acho que isso sim. deságua exatamente quando você vai se dando assim, eu sou louco porque eu transito em várias áreas e as pessoas veem isso como algo estranho. Né? O estranho me veio agora também, quando Nietzsche fala da loucura, ele fala da loucura no sentido de um poder dionisíaco que é estrangeiro, que domina. E não é todo mundo que consegue dominar. Você pode Não. se romper diante disso, né? Então, eu fiquei pensando como que isso se articula no laço social mesmo, né? Uhum. E não é consciente. As pessoas, elas aderem a discursos, né? Desde o aluno da formação que ele vai fazendo, desde da senhora que vai comprar um remédio ou vai indicar um remédio para amiga, né? É interessante mesmo, né? É. Eu acho que, né, da forma que você coloca a loucura agora, né, assim, me faz pensar em outra possibilidade, né? Além da questão de virtude, né, que eu não acho que isso desqualifica, né? Só na nossa cultura, né, que a loucura é tida como um castigo, né? Basta a gente pegar as novelas das 8, que a vilã ou ela morre, ou ela explode, ou ela fica louca, né? Então, assim, é uma cultura que entende a loucura como forma de castigo para a vida, né? Então, assim, você merece, né? Que eu acho que tem muito de uma ideia moralista. E aí o louco, eu acho que é essa figura que rompe com essa questão moral, né? Socialmente dizendo, né? E aí isso fica muito a sociedade em si se incomoda muito com isso. Todo mundo se incomoda com quem fala o que pensa,
né? Todo mundo se incomoda, né? Basta a gente ver, pega esses reality show da vida, né? Confina, né? Assim, confinou ser humano é para dar errado, já começa por aí, né? Toda forma de confinamento é para não dar certo, né? Então, né, eu presto muita atenção, né, nesses confinamentos, assim, gostaria, agora que eu me livrei do doutorado, me sobra mais tempo. Então eu já estou até vendo uns reality importados já para mim ver, porque eu falo que aquilo para mim funciona como um termômetro para ver como a loucura funciona num grupo social, né? E sempre tem esse estereótipo, alguém dessa estereotipado, né, que fala o que pensa, se comporta do jeito que quer, né, que não foge um pouco às regras, e o quanto isso incomoda um determinado grupo. Então a loucura, ela tá num lugar de incômodo, né, mas eu acho que é porque ela faz os outros pensarem, né, para mim é isso, assim, eu acho que o meu encantamento pela loucura, porque eu sou encantado, o que me levou, né, a fazer todo esse trajetório, né, assim, desde a formação que eu era vidrado na questão da psiquiatria, eu queria isso para minha vida, foi um encantamento, né? Então eu acho que a possibilidade de você, assim, e esse encantamento é maior quando eu não tenho as respostas, porque o fato de eu não ter a resposta me faz buscar todo dia, né? Assim, não, então não, eu vou entender isso aqui de um outro jeito. Peraí. Né? Então, talvez por isso que eu tenha ido buscar recurso na antropologia, na neurociência, na religião, né, no terreiro de Umbanda, sei lá, cara. Eu busco, né, aquilo que eu acho que contempla, né, que possa contemplar os meus anseios de dúvida sobre a loucura. Mas eu acho que para mim a loucura é uma virtude, né? Assim, continua sendo uma qualidade. Eu não acho que é um castigo, mas socialmente a gente tem a ideia do castigo, né? Basta pegar as vilãs da novela que morre, ou então acaba no manicômio, né? Amarrada. É muito caricato isso. Reinaldo, a Ariane, ela fez um comentário já tem um tempinho, ela disse, na minha loucura tem método, né? E ela dá uma risada. Ah, certeza. Na minha tem método que eu já até descrevo. Eu acho que, inclusive, a gente tem que descrever os métodos da nossa loucura para que outras pessoas replicam como forma que deram certo. Né? Assim, eu conto a minha loucura de vida exatamente para que outras pessoas se inspirem e falem, não, deu certo para esse maluco aqui, cara, vai dar para mim também. Né? Assim, eu falo muito no sentido de se arriscar. Né? Assim, a gente vem de uma sociedade que te coloca um padrão posto, olha, não se arrisca. Né? Assim, falar para mim, você vai quebrar a cara é a mesma coisa que falar, vai e faça. Né? Assim, porque eu vou quebrar a cara. Né? Assim, e não tem problema, eu acho que a gente tem que assumir isso como uma questão importante para a tua vida, como um desenvolvimento. Quebrei a cara, começo de novo. Né? Já quebrei a cara várias vezes. Né? E talvez vou continuar quebrando. Né? Que eu acho que isso te dá a possibilidade de reconstruir. Né? Que aí é o que dizia lá meu professor, revisita as suas práticas. E hoje eu olho coisas que eu fazia há 10 anos atrás, como eu fazia isso? Né, assim, agora, tipo, não faço mais, né, não vou fazer mais isso aqui, né, porque estou fazendo errado, vou mudar. E pode ser que daqui 10 anos futuro eu olho o que eu faço hoje e falo, nossa, fiz também errado. Né? Então, esse transitar aí me dá método, né? Eu tenho um método para minha loucura, né? Não estou dizendo aqui, afirmando que é um método de sucesso, né? Não, pode ser que não é só o sucesso, mas possivelmente isso é gasolina para mim, né? É motivos para minha vida, é combustível. Eu acho que a gente está num momento que a sociedade está muito refém dos modelos, né? Assim, refém dos padrões. Eu acho que aí isso é muito mais estereotipado do que a própria loucura. Né? Só que a gente não vê isso como estereótipo. Né? Olha que coisa doida. E o André, lembra do André? Abraço pro André, tá lá em Portugal, esse sem vergonha. Ele mandou um oi e ele fez um comentário quando você estava falando do confinamento. E ele colocou que o confinamento, diante da pandemia, mostra isso nas redes sociais.
É, verdade. E ele também colocou: muitos confundem se arriscar com agir impulsivamente. Isso, boa, André. É bem isso mesmo. Uma coisa é se arriscar, outra coisa é agir compulsivamente. Até porque quem se arrisca é porque está pensando. Quem age de forma impulsiva não pensa. Né? Então, todas as vezes que eu me arrisquei na vida foi muito bem pensado. Né? Diferente do que você agir de forma impulsiva. Né? E aí, mas assim, pessoas que têm essa característica de se arriscar são entendidas como pessoas loucas, assim, não bate bem, né? São pessoas que não é louca, né? Olha, o que você está fazendo, né? Eu lembro quando eu decidi sair de São Paulo para mudar para Votuporanga. Você vai fazer lá? Você é louco, né? Não, eu vou, eu quero, né? Eu preciso, sei lá, estou num momento da minha vida que é isso e eu vou buscar coisas novas, né? E acho que é isso, essa inquietude, né, remete muito à questão da loucura, né? Já me perguntaram, agora você terminou seu doutorado, você vai parar? Cara, então, olha, eu acho que não. Eu acho que, assim, eu até respondi pro meu personal, ele falou, Reinaldo, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou esperar meus filhos crescerem um pouquinho mais, eu acho que eu vou fazer uma segunda graduação. Né, assim, estou aqui pensando que eu posso fazer outra universidade, né, que eu posso fazer outra faculdade, sei lá, né, assim, por que eu tenho que parar agora, né, enfim, né, eu posso até mudar de área, ela já me Então, passou tanta coisa. Oi. pensando naquela frase também que é comum usar, acusatória, assim, de falar assim, ah, esse sujeito tem um parafuso faltando, A ou tem um minha, parafuso solto, né, um parafuso a menos. E eu fiquei pensando agora com isso que você está falando, que isso pode ter um significado também de que tá faltando alguma coisa, isso causa uma espécie de anseio que você fica buscando, né? Como você falou, é gasolina. É exatamente porque percebe que está faltando, que não se uhum. sente que aquilo pode ser complementado nunca, né? E aí não para. Eu acho eu acho que os meus parafusos são todos soltos, né, assim, não tem nenhum ajustado, né, assim, é impossível, eu sou, né, e aí, é curioso que as pessoas até, assim, quando falam de signo, né? É porque você pensa assim, porque você é geminiano. Eu já escutei umas coisas assim. Falou, olha, pode até ter uma relação, né, com ser geminiano, sei lá. Mas eu continuo tendo a percepção, né, de que ter os parafusos soltos nesse sentido é bom. Assim, para mim é importante, porque significa que toda hora eu vou lá ajustar. Assim, tá aqui, então ajusta. Se você tá tudo ajustadinho, né, assim, então você não precisa revisitar nunca aquilo que você pensa, aquilo que você faz, né? E aí, numa sociedade que investe nos padrões, fica tranquilo você viver tipo múmia, assim, viver sem ser esse ser pensante, esse ser desajustado, né, da loucura e que acho que falta muitas vezes em muita gente, né? Falta em bastante. Falo, nossa, às vezes eu vejo umas situações até de pessoas próximas, eu falo que pessoa sem graça, mano, a vida dessa pessoa tá muito sem graça, né, assim, porque tá muito regradinha, tá muito padrãozinho, né, vamos colocar um pouco né, de loucura nessa vida, né, tem gente que não vive essa vida muito regrada, muito certinha, sem loucura, sem se arriscar, né, que aí eu acho que é ali contida, né, eu acho que... E você me fez pensar, desculpa te cortar, mas essa tua fala me fez pensar, às vezes, um pedido que eu escuto muito na clínica, Reinaldo, do equilíbrio. Assim, eu falo que eu não gosto dessa palavra, porque parece que o equilíbrio se tornou quase um status, sabe? Que você tem que colocar no seu Facebook, né? Um ideal de pureza. Assim. Mas como se você tivesse que manter as emoções matematicamente em harmonia, né? Com todas as suas ações matematicamente calculadas e no final o número tem que ser exato, né? Essa fórmula tem que ser exata. Então, quando você vai falando dessa postura e eu acho que desses modelos que a gente tem atualmente,
eu fico pensando que parece que tem também assim, eu não sei se é desejo, mas tem um pedido, sabe? Que as pessoas dizem, nossa, eu não posso viver muito essa loucura, eu preciso me encaixar e me equilibrar. E eu fico, se equilibrar? Como é que se equilibra? Eu não consigo entender como que se tem um equilíbrio, sendo que no trapézio a aventura é quando cai, né? Exatamente. Né? É a mesma coisa, né? Eu uso muito também. Eu uso muito também, Carol, no sentido do que você está falando, né? Do equilíbrio. Mas eu falo para os meus alunos, né? Que uma coisa que eu admiro atualmente em qualquer ser humano é a condição de se posicionar. Eu odeio gente em cima do muro. Assim, penda para um lado. Né? Assim, você tem que pender para um lado. Cara, tome partido das coisas. Assim, gente em cima do muro é uma desgraça. Né? Assim, você não consegue. Né? Você tem que tomar partido de alguma coisa. Né? Eu falo, para mim isso é uma qualidade. As pessoas não entendem. Elas acham que ficar em cima do muro, né? Tipo, né? Exatamente você não se expor. Né? Eu acho que a coisa do equilíbrio é isso. Né? Eu quero ficar pleno, sem me expor a nada. Assim, não é o mundo real. Né? Assim, não é o mundo em que a gente vive, definitivamente. Então, peraí, Carol. Claro, claro. O que está acontecendo? Não, peraí, Carol, um minutinho só, que tá caindo uma tempestade aqui. Peraí. Aqui também. O Douglas está comentando aqui que equilíbrio virou sinônimo de passividade e acomodação. Essa questão do equilíbrio, ela também me chama a atenção bastante, assim, né? Porque toda vez que alguém fala equilíbrio, eu fico pensando assim, me mostra a régua. Né? Me dá a medida, e a medida é sempre um ideal. É um ideal trato, é algo que não é genuíno, às vezes. E que parece que é muito mais um esforço de ter que se parecer com algo que é o outro que almeja, o que você imagina, né? E não de que aquilo vem da pessoa. Então, poder pensar, eu acho que assim, né? Seja numa terapia, seja na cultura, seja assistindo a novela, pensar que o patos, as paixões, a força dos impulsos, eles às vezes são descomedidos, eles arrebentam, né? Às vezes é enfiar o pé na jaca e tem que saber com isso. Né? Mas eu acho que tudo isso que a gente está ouvindo, né, do Reinaldo e o que você colocou, Carlos, infelizmente acho que ainda tem a percepção da normalidade, né? Sim. Então, não sei o quanto a sociedade de fato evoluiu, né, nesse sentido. Olá! Pronto, voltei, Carol. Não, é que acho que deu um problema na calha da minha varanda e tá sendo uma cachoeira dentro da varanda. Mas já arrastei. Só arrastei os móveis. Tá tudo certo. Então tá bom. Eu li aqui o comentário do Douglas, e aí o Carlos, a gente estava conversando, que o Douglas comentou que equilíbrio virou sinônimo de passividade, acomodação ou comodismo, né? Sim. Então... exatamente, né? Eu concordo com o Douglas, e também é o que eu estava dizendo, né? Que eu digo para os alunos que, para mim, é uma mega qualidade alguém que se posiciona, né? Alguém que desça do muro. E a gente vem, né? Assim, voltando nos reality show da vida, né? Pode perceber que a pessoa que nunca é votada, né? É aquela uma que fica se mantendo ali no muro, em cima do muro, porque ela não toma partido de ninguém. E essa pessoa chega no final do reality. Né? Assim, não, ela não cria inimizade com ninguém, ela fica ali, né? Tipo, olha, não vou ser votado, eu não quero ser votado. Então eu acho que o equilíbrio, o não se posicionar é isso, o comodismo, né, como diz o Douglas aí, é isso, assim, eu não quero me expor, eu não quero, então, né, e também não quero passar por louco, né, então eu vou ficar aqui e vou chegar no final, né, assim, virou uma estratégia, né, parece que
Virou uma estratégia de vida isso, né? Eu também acho que tem uma diferença, né, Reinaldo, em não saber e não querer se posicionar. É óbvio que talvez tenha algum, sei lá, algum assunto, alguma situação em que de fato você não sabe, né? Não sei algo sobre isso para eu poder me posicionar. Mas é diferente, né, de não querer tomar partido, que é o termo que você está usando, né? Isso, que é diferente de não querer tomar partido nenhum. Deixa eu só mandar um abraço para Carol Crepaldi, minha amiga da vida, TO lá de São Paulo. Amo você, Carol. Ela tá aí, entrou. Muito bom. O André também. André, não esqueça meus trabalhos, viu, André? Beijo para você. Já tô cobrando aqui a galera. E tem aqui do Food Art, também não sei se você conhece o nome. Depois a pessoa Eu conheço, é o André. É esse que eu tô cobrando o meu trabalho. Oxi, então vamos lá, André. Ele comentou, percebendo que hoje em dia, em uma sociedade padronizada, a maior provocação é ser você mesmo, pois somos de personalidades diferentes. É por aí, né? É por aí. E o Douglas comentou, estratégia sem ganho, sem louros. Exato, né? Porque daí você... É uma estratégia que você chegou lá mas não teve luta nenhuma, né? Assim, quem não se posiciona não vai à luta, né? Quem não se posiciona, quem não se incomoda, né? Assim, tipo, são pessoas que não entram em contato, né? Que não vai à frente, que não, sei lá, que não consegue, né, se posicionar para colocar, olha, esse é o meu pensamento, eu penso diferente e tudo bem, né? Então, acho que tem muito isso, Carol, né, nessa ausência da loucura. Porque agora é esse termo que eu quero usar. Né, assim, eu acho que a sociedade tem uma ausência da loucura. Assim, eu acho que a gente precisa ter mais gente louca. Né, assim, a gente precisa ter gente que se posiciona mais, que vai à luta, né, que transita em outros espaços. Né, então, eu sinto essa sociedade normativa me incomoda muito. Reinaldo, como que um dispositivo como os CAPs, que você tem experiência, eles podem ajudar nisso? Na experiência dos profissionais, na experiência das pessoas que precisam acessar isso, na experiência da sociedade que precisa passar por uma instituição como essa, né? Eu acho assim, eu começo dizendo, né, que até esses dispositivos da saúde mental na saúde pública, em tese, seriam dispositivos para conter a loucura, né? Então, porque é mais um dispositivo que você tem que voltar aquela pessoa a funcionar à normalidade, né? E devolver. A pergunta que eu sempre devolvo assim para os profissionais que atuam, para a equipe, enfim, é assim: será que a gente quer mesmo que esse indivíduo louco volte para a sociedade? Assim, é uma pergunta que eu sempre faço desde quando os manicômios começaram a ser fechados. Né, assim, será que era realmente isso, né? Porque daí esses dispositivos, eles ficaram postos como dispositivos para reabilitar. Né, assim, parece que o doido, né, o louco, precisa ser reabilitado. Né, assim, essa palavra me incomoda em profundidade, porque, assim, para mim, a reabilitação, primeiro, tem que ser para a gente. Né, assim, a gente tem que ser reabilitado. E eu sempre falo isso, né, nas reuniões, em qualquer... Ou até outros segmentos, né, na assistência social, né, eu já tive várias discussões com a assistência social, que é do tipo assim, tem que internar essa pessoa porque ela é moradora de rua. Bom, então o dia que eu decidir morar na concha acústica, vocês vão me internar. Né, assim, porque isso é critério, né, assim, isso é critério para dizer que eu tô louco, então, né, o dia que eu decidir morar na comunidade zen budista lá em Paraty por escolha, né, porque eu quero, né, então eu vou ser entendido como uma pessoa louca também. Né, então acho que esse termo, né, desses dispositivos de saúde que nasceram lá na reforma psiquiátrica com a questão da reabilitação psicossocial, né, isso tem me incomodado em profundidade, porque assim, você tem que reabilitar o louco para devolver ele para o funcionamento da sociedade. Tá, mas assim, eu não vejo nenhuma empresa, né, tendo cota de trabalho para indivíduos que sofrem transtorno psíquico. Assim, não tem. Né, porque se você coloca isso no laudo de uma pessoa e fala, olha, você tem uma necessidade especial, vai lá nesse trabalho, obviamente que ele não vai conseguir o trabalho.
né? Então, assim, basta a gente pensa na figura do dependente químico, né? Assim, que empresa que contrata, né, o dependente, porque, e aí eu acho que tudo isso vem desse modelo moralista, né, de entendimento, e aí eu falo que viver numa sociedade tolerante, porque a gente tolera, a gente não aceita, né? Enquanto a gente estiver tolerando a questão da loucura, né, a gente não vai aceitá-la. Então a reabilitação tinha que ser para nós tolerantes. Né? Um dia me chamaram para dar uma palestra, aí você vem falar de reabilitação psicossocial, eu falei, eu vou falar, só que eu vou falar que a reabilitação é para gente, para quem estiver lá assistindo. Aí a pessoa falou, nossa, mas por que você vai falar isso? Eu falei, eu vou falar isso porque é a verdade. Né? Porque assim, enquanto a gente estiver vivendo uma sociedade aí que prega a tolerância, né? Tipo assim, ó, eu finjo que eu te aceito, entendeu? Mas eu não te aceito tanto, eu te tolero. Né? Assim, isso para todas as questões, se a gente for pegar étnica, racial, religiosa, sexual, para tudo, né? E a loucura está no pacote. Né? Assim, a loucura entra nesse pacote aí também das tolerâncias. Então é uma forma disfarçada que a sociedade fala, eu te aceito, mas não é tanto assim, tá bom? Você Então, diria nesse algo como uma espécie de higienismo camuflado? com certeza. É um higienismo camuflado. Né? No meu entendimento Então eu falo que esses dispositivos da saúde, hoje eu estou num entendimento de que o nosso trabalho, mais do que reabilitar, né, o indivíduo, né, é fazer ele entender exatamente que, inclusive, ele está numa sociedade que pode não aceitá-lo. Né, assim, quais são as adaptações que ele vai ter que fazer na vida para lidar com isso. Né, assim, eu peguei essa semana um menino de 23 anos, primeiro surto psicótico. Né, assim, cara, aquilo me deixou muito mal essa semana. Né? Aos 23 anos, um primeiro episódio psicótico, e eu falei, cara, nessa sociedade dita civilizada, esse menino vai sofrer muito. Uhum. Né? Assim, ele vai passar por muita coisa de dificuldade ainda. E aí eu falei, cara, o trabalho tem que fazer ele entender, talvez, né, mais do que a reabilitação, que eu acho que não é para todo mundo. Na verdade, a reabilitação é para a gente, é fazer esse menino entender que ele vai ter que, dentro da loucura dele, ele vai ter que fazer vários arranjos para poder viver nessa sociedade dita civilizada. Sim, o André fez o comentário de que as pessoas levam RH atestado de qualquer médico, menos de psiquiatra e psicólogo. Ah, mas com certeza! Tem paciente que pede pra gente, pode me dar num outro papel que não tem o timbre, né, o nome do serviço, né? Já me pediram isso. Mas o melhor é um dia num grupo com pacientes no CAPS Álcool e Drogas, né? Essa eu tenho que contar aqui. Um paciente falou assim pra mim, a gente estava discutindo sobre o preconceito da loucura, né? Assim, os estigmas que carrega e tal. E um paciente pegou e falou assim pra mim, Reinaldo, no grupo, né? Você já foi na zona? Aí eu falei, mas por que você quer saber se eu já fui na zona? Não vou te contar se eu já fui ou se eu não fui, né? A gente até entrou ali numa discussão. Aí ele falou, porque quando eu venho aqui ao CAPS, eu faço igual quando eu vou na zona. Eu falei, nossa, mas como assim? Não tô entendendo. Ele falou, eu olho para os dois lados da rua para ver se não está passando alguém que eu conheço. Porque se tiver passando alguém que eu conheço, eu não entro. Falei, cara, é isso, olha. Né, assim, na hora eu falei, cara, então, né, aí depois eu contei isso para a equipe e falei para a equipe, quem somos nós? Somos as putas. Né? E é isso, né? A gente está aqui para lidar, olha, a gente está aqui para afagar, né? Qual é o papel da prostituta? Afagar um sentimento, né, que o cara busca lá. E a gente está ali, a gente, enquanto profissional da saúde mental, estava ali para isso, no papel da prostituta, né? Para afagar esse anseio que a sociedade vê o cara, olha, ele olha para os dois lados antes de entrar, porque vai que uma vizinha me vê entrando aqui, não é mesmo? Falei, pois é, cara. É isso, né? Então esse é o entendimento que a sociedade tem da loucura, né? Sim. A Rosane já tinha te dado boa noite e eu não Oi, tinha... Rosane. Rosane trabalhou comigo em São Paulo, uma fofa. Te amo, Rosane.
ela concordou com o comentário do André, né, dessa questão do atestado. O André também trouxe: a sociedade aceita mais pessoas malvadas do que com qualquer transtorno psiquiátrico. E a Rosane também fez o comentário: coisa muito séria, pois de um funcionário, quando o funcionário leva um atestado da psiquiatria e de psicólogo, ele passa a ser um funcionário PQ. É, verdade. É um rótulo, né? Ah, esse é PQ. Né? Então, isso... isso por si só já diz, né, da nossa sociedade. Eu falo que um dos grandes inventos, né, da psiquiatria foi a abertura dos hospitais psiquiátricos, né? E quando Pinel, em 1820, de 1820 a 1826, cria na França o dito hospital psiquiátrico, ele tinha na sua essência tratar desses indivíduos, né, que inclusive acreditava-se naquele momento que a loucura fosse uma doença infecto-contagiosa, você ia ser contaminado, né? Sim. Isso também está muito expresso na história da loucura de Foucault, né, quando ele conta lá sobre como eram tratados os loucos, enfim. Mas o que eu ia dizer era assim, curiosamente, olha o que é a cultura, né? Hoje, o nome do cara que criou, que foi um dos revolucionários na época na psiquiatria, é sinônimo de loucura. Aqui no Brasil a gente fala, aquele ali é Pinelzinho da Silva. Assim, quando eu escuto isso, eu pergunto para as pessoas: você sabe quem foi Pinel? Né, assim, porque a gente, inclusive, adjetivou o nome do cara loucura e muita gente nem sabe quem foi ele. Né, assim, você sabe você sabe quem foi, né? Porque você sabe por que você está usando esse adjetivo aí para loucura? Esse aí é Pinelzinho, a gente ainda fala assim, né? Pinelzinho da Silva. Esse aqui é Pinelzinho da Silva. Então, é o cara que fez aí uma grande revolução, inclusive, né? E que, né, eu falo para os meus alunos, e que ele está rolando na tumba até hoje, 360 graus, de ver o que fizeram com a instituição dele. Né? Porque daí, ao invés de virar uma instituição de tratamento, virou uma instituição asilar. Né? Asila todo mundo lá, que é essa ideia, né? Tira quando você falou da higienista, né, da ideia higienista, né, tira a laranja podre da caixa. Né, assim, vamos tirar essa laranja porque ela apodrece as outras, né? Olha, o Brasil com os manicômios é um horror, assim, né? Uma barbárie. Sim. E, inclusive, em livros se compara algo assim, ao Holocausto mesmo, né? Exato. De vidas, né? É. Horrível. E aí é tido, a gente tem também a loucura, ou uma pessoa que se posiciona na vida, tido como um perigoso. Eu já escutei isso. Né, assim, um dia, eu numa instituição, alguém falou: esse cara é muito perigoso. Aí eu, né, isso, né, assim, eu fiquei entendendo o que ele estava dizendo com o perigoso. Ele falou: ele é perigoso porque ele fica plantando ideia na cabeça dos outros. Nossa. Né, eu falei: cara, então esse é o perigo, assim, o perigo é você plantar ideia na cabeça dos outros, entendeu? Eu falei: nesse sentido perigoso também, então eu sou mais do que perigoso, eu sou bandido. Né? Assim, eu sou bandido mesmo. É muito mais do que perigoso. Né? Assim, que aí eu tenho usado bastante, né, a palavra transgressão. Né? Assim, hoje eu sou um transgressor. Né? E o louco tem essa figura transgressiva, né, de quem transgride. Né, mas eu tento, inclusive, ensinar a transgressão no sentido positivo. Você pode transgredir positivamente. Que, olhando para mim hoje, foi o que eu fiz a vida inteira. Né? Quem conhece a minha história sabe de onde eu saí. Assim, jamais imaginaria eu chegar onde eu cheguei. Por que eu cheguei lá? Porque eu transgredi. Eu acho que é isso. A gente tem que transgredir para alcançar as coisas. Que foi o que eu fiz a vida inteira, assim, né? Quando eu contei isso foi engraçado que na minha defesa de doutorado, a minha banca mais se apegou às coisas que eu estava fazendo do que aquilo que eu estava escrevendo. Né? Porque daí foi muito curioso. E aí eu contei, né, que eu era um aluno de escola pública que na 7ª série fui estudar à noite para ajudar na renda em casa. Assim, e para mim chegar numa universidade pública e fazer um doutorado foi muito difícil, foi muito custoso, né?
E eu escrevo isso no primeiro na introdução da minha tese, assim, como até um desabafo, eu acho, sabe? Eu não sei porque que eu escrevi isso, mas eu acabei escrevendo dessa forma. Né? Até assim, para justificar, né? Eu até escrevo assim, fui longe demais, né? Que daí quando eu olho para os meus amigos da infância, né, eu vejo outras questões, né? Assim, e aí eu não acredito muito que o não privilégio, você não ser privilegiado, você não possa também, né, buscar as coisas. E aí ficou muito, né, assim, todo mundo ficou perguntando muito por que eu tinha escrito isso lá na introdução, por que eu tinha me posicionado dessa forma. Eu falei, porque é uma realidade, né, assim, e a universidade não é para todos nesse país, né, assim, a universidade não é um lugar para todo mundo, né, e isso me incomodava muito, né, eu era criança que nunca tinha vaga de manhã para estudar de manhã, porque os alunos que não tinham bom potencial só estudavam à tarde, né, onde eu venho de um lugar onde a professora selecionava os alunos que ela queria, a professora da segunda série, né, e minha mãe falava para mim, você tem que se esforçar para estudar de manhã, na sala da fulana, você só estuda à tarde porque você não estuda, né, porque você não... Mas e foi assim, então se eu fosse olhar, era improvável, né? E aí eu acho que isso é graças à loucura. A loucura no sentido do inconformismo, né? A loucura Sim. no sentido de se posicionar na vida e falar, não, eu não aceito essa condição, né? Assim, eu não É, aceito isso. e te ouvindo, Reinaldo, eu fiquei pensando, voltando, né? Me intriga muito um dito popular produzido pelo próprio ser humano. Acho que isso tem um valor assim, né, muito significativo. E não é de hoje, esse dito popular. Então, a gente está falando, né, de uma civilização que pode encontrar saídas criativas. Eu fiquei pensando nessa loucura a partir da tua fala, né, que você foi encontrando uma trajetória e possibilidades criativas de ser o Reinaldo, né? Uhum. Então, assim, me parece que quando você fala da ausência da loucura, talvez a gente tenha ocupado mais a posição de médico do que a Do que de... posição do louco, né? E então não precisa do equilíbrio, tudo bem, entre o Não. médico e o louco, mas transitar, né, entre esses dois lugares me parece fazer parte da vida, né? Te ouvindo. Então, Sim, com certeza, Carol. Transitar por isso tudo faz parte da vida, né? Assim, eu acho que quando eu falo da ausência da loucura, a gente precisa de uma sociedade que naturalize mais o ser diferente, né? E não aquilo que causa estranhamento, né? Assim, a gente vive uma sociedade que o ser diferente te causa estranhamento e a gente leva um tempo para naturalizar isso, né? exato. E aí esse é algo que me incomoda, né? Que eu acho que uma grande parcela da sociedade se incomoda, então eu prefiro o papel de médico do que de louco. Né? Então é melhor eu ser médico do que eu ser louco, né? Então acho que faz bastante sentido isso que você está falando. Estranhamento também, o estranhamento ele começa consigo, né? Querer renunciar ao estranhamento que encontra em si mesmo. Eu acho que se a gente for É, pensar qual que é o método ou o modelo para pensar, que a minha proposta é imaginar assumir primeiro o estranhamento de si, né? O estrangeiro que é em si é um é, começo. exato. Né? O quanto você se reconhece. Tem bastante isso também, né? De não se reconhecer. E aí, né, volta ao Caetano, de perto, Né? ninguém é normal. Né? E aí o estranhamento do outro lá fora, ele é só, de alguma maneira, a dificuldade que você tem com você. E aí você encontra alguma coisa para depositar isso, né? Para encarnar isso. Mas isso Sim, é sério, né? Porque isso incide na relação com o outro, real, concreto.
É complicado. Acho que tem mais um comentário aqui que eu não li, da Rosane. Estamos com funcionários adoecendo devido à pressão psicológica por causa da pandemia, pois a ANS, a Agência Nacional, né, de Saúde, Isso. faz mudanças a todo momento. É. Não, eu acho que, e com a pandemia, isso agora, né, a gente vai começar, eu acho que na saúde mental, de uma certa forma, por conta do que a gente está vivendo, né, daí do Covid, a ver uma sociedade com mais sofrimento emocional. Né, assim, as pessoas vão começar a trazer isso à tona agora, né, tudo por conta do isolamento, por conta de ter que mudar, as mudanças que a gente teve, né, na forma de trabalho, na forma da escola, né, assim, tem mães aí com criança dentro de casa que não conhecia os filhos, né, e que agora está conhecendo, né, assim, então, acho que esses arranjos que vamos ter que fazer daqui para frente vai tirar muito equilíbrio, né, assim, vai deixar muita gente desequilibrada, né, assim, só que esse desequilíbrio é exatamente a forma que a gente vai encontrar para se ajustar, né, assim, ninguém, a gente tem que se desequilibrar para poder se ajustar, até, né, pensando aí na corda bamba, você tá lá na corda bamba, você desequilibra, você ajusta de novo. Acho que a pandemia vai servir num momento agora, acho que importante até para a gente entender esse mecanismo aí do que é ter equilíbrio, do que é ser uma pessoa equilibrada, né? Então, e a gente já tá vendo os resultados disso, né? Olha, o Henrique comentou que ele é apenas ouvinte, não é conhecedor da psiquiatria, mas a população no geral não está pronta, preparada para aceitar ou estar ao lado dos loucos. É isso aí, Henrique. O Henrique é meu primo, mas ele sabe que eu sou louco. A gente convive e ele me aceita. Ele sabe que a gente já tem um convívio, é meu irmão. Mas é isso mesmo. São coisas que eu planto na cabeça da minha família. Tipo, a gente não está preparado para lidar com a loucura. O Henrique aprendeu. Bom, o André comentou, atendo tripulação aérea e muitas mudanças nessa área estão acontecendo, encadeando crises ansiosas, mesmo tendo anos e anos de prática. Eu acho que está repercutindo em todas as áreas, né, Reinaldo? Sim, tá. Vai ser inevitável, né? Transitar. Eu falo, 2022, Carol, que a gente vai entrar agora em 2021, né? Mas em 2022, a linha de frente da pandemia vão ser a gente, né? Seremos nós, profissionais da saúde mental. Né? Assim, o que a gente vai receber em 2022 de gente, né, pela questão do luto de quem perdeu, pela questão, né, de ansiedade, pela questão de não ter se readaptado, né, às novas formas aí do normal, de não ter se reajustado. Então, nós vamos ser profissionais da linha de frente em 2022, né, para dar conta de toda essa demanda que está surgindo por conta da própria pandemia e dos arranjos que ela foi exigindo da sociedade, né, que ninguém estava preparado, né, então desde o luto de alguém que perdeu um ente querido para o Covid até pessoas que não se adaptou à nova forma de trabalho, não se adaptou à nova forma da escola, né, tudo isso vai impactar diretamente, né, assim, e não estou dizendo aqui de um transtorno mental grave instalado, né, vou até me apropriar aqui do DSM-5 agora para falar dos transtornos mentais comuns, né, que são sintomas de sintomas psíquicos, mas que não fecham critério para um diagnóstico. Né? É isso, assim, quem aqui... Basta a gente pensar agora, quem aqui não perdeu uma noite de sono pensando na pandemia? Eu perdi várias. Assim, teve noite que eu já acordei até com falta de ar. Assim, eu tinha certeza que eu estava com Covid. Então, todo mundo tem um sintoma flutuante aí, mas que não necessariamente isso implica num diagnóstico, mas me faz sofrer. Né? E aí eu acho que esse me faz sofrer é que a gente vai ter que, talvez, orientar a população que isso também tem que ser buscado ajuda. Né?
E que a gente vem aí, não, a gente vem de uma sociedade que espera adoecer primeiro para depois buscar ajuda. Né? Assim, a gente não faz um modelo preventivo, né, adequado. E deveria fazer, até, mas aí as pessoas falam, mas como faz um modelo preventivo em saúde mental? Assim, né, assim, mantendo a sua saúde mental preservada, fazendo o que você gosta, né, fazendo o que você pode, pensando do jeito que você quer, praticando esporte. Mas também, em especial, acho que se permitir aos questionamentos e às dúvidas, né, Reinaldo? Sim, sim, sim. Sim, se Bom, permitia, é tudo isso. uhum, uhum. Nós vamos entrar aqui nos minutos finais, infelizmente, mas, né, queria Ah, ver se foi bom. tem alguma questão que você queira finalizar, colocar do tema. Se alguém também tem alguma pergunta, aproveita e encaminha antes da gente encerrar. Não, acho que a gente esgotou, né, assim, na medida do possível esse tema de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né, aí, com as nossas experiências, com os nossos posicionamentos, acho que isso foi importante, né, acho que foi um bate-papo muito saudável, eu gostei muito, né, assim, Douglas porque eu falou acho que que, essa live está uma loucura. quem falou? O O Douglas? Douglas, Porque a live está uma loucura. Boa. essa, acho que a gente tem que ter mais espaços como esses, assim. Eu acho que cumpriu um objetivo importante, Carol. Acho que eu finalizaria, né, dizendo, né, que conviver com a loucura é saudável. Né, assim, eu tô aí há 20. O ano que vem eu faço 20 anos de formado e só trabalhei com isso na minha vida, né? Nunca fiz outra coisa. E para mim é muito saudável. Os alunos, quando eles falam assim para mim, Reinaldo, é nítido a gente ver que você gosta muito dessa área. Aí eu falo, não, eu não gosto, eu vou te ensinar outra coisa. Na verdade, gostar para mim é uma coisa morna. O que eu sinto pela saúde mental é tesão. Assim, eu tenho um tesão maluco pela saúde mental. Assim, é muito mais do que gostar, sabe? Gostar, eu gosto disso. Não, eu tenho tesão. Né? A verdade é essa. Então, acho que a gente tem que aprender a ter mais tesão pelas coisas, né? Ter mais tesão pela loucura. Acho Uhum, que é isso, Carol. sim. E eu acho que esse conviver com a loucura foi um pouco do que me ficou te ouvindo mesmo, Reinaldo. Essa questão, já que você está colocando até 2022, eu não sei, eu acho que vai chegar um pouquinho antes de 2022, É, viu? pode ser. Mas, de qualquer maneira, me ficou isso, que as pessoas possam se permitir, Uhum. né, a transitar nessas duas formas de saber, né, porque parece que o médico é o saber e a loucura é o não saber. Não é bem isso, né? Tem Não. um saber fantástico na loucura, Uhum. né? Eu tenho um exemplo, Reinaldo, não quero me alongar muito, mas eu lembro num dia meu de trabalho, tem um bom tempo isso. Eu atendi uma paciente psicótica, mas eu estava com o dia inteiro, né, seguidinho de pacientes e todos os outros não eram psicóticos. E naquele dia em especial eu não estava bem, né? Tinha acontecido uma situação na minha vida pessoal, mas fui trabalhar, né? Você veste ali uma máscara. A única paciente que entrou na sala e disse: "Hoje você não está bem", foi a paciente Foi a psicótica. psicótica. Claro. E eu fiquei desconcertada, eu não sabia se eu falava sim ou não, né? Aí ela Uhum. falou: "Tô vendo, fica tranquila". Então, assim, né? Parece que tem um não saber na loucura. E eu acho que é isso, essa paciente, a psicose, de uma maneira muito específica, me ensina muito, né? Mas eu acho que é só para dizer que não é, eu não estou falando da loucura especificamente psicótica, né? Eu estou dizendo Uhum. que tem uma sensibilidade, essa dúvida pode te levar a ter saídas criativas, como nós estamos falando, né? Tem Então, uma consciência aguda, né? Uma consciência muito aguda. Sim. Uma outra experiência. Eu fiquei pensando na questão da saúde e me fez pensar assim que não é uma saúde limpinha e higiênica. Pelo menos o papo que a gente saiu daqui.
É uma saúde de outra ordem. Sim, sim, não há uma saúde limpinha e higiênica, exatamente. Né? E adorei essa sua colocação, Carol, da loucura, né? Assim, do saber da loucura. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, a loucura tem um saber fantástico, né? E que a gente aprende muito com isso, né? Então, esse saber da loucura você encerra assim, para mim também fica bem registrado o quanto a gente precisa, né, se aproximar mais, né? Ter essa aproximação, essa Sim, empatia, se colocar nesse lugar também, né? E sair um pouco só do médico, né? Não quero ser só o médico, eu quero ser o louco também. Eu acho que na minha vida eu fui muito mais louco do que médico, né? Mas muito mais, assim, em número, gênero e grau. muito bom, Reinaldo. Muito obrigada. Agradecer, né, em especial. Eu sei que hoje você deu aula o dia inteiro, né? E está aqui Foi. conosco, batendo esse papo. O Douglas agradeceu também o conteúdo, a Alessandra também parabenizou, disse que gostou muito de você, revitalizante, Olha, muito bom. Obrigada a é todo mundo que isso. nos acompanhou, Muito né? obrigado. E dizer, Rinaldo, que a Clareira também, esse espaço fica aberto, está à disposição, né? Para outros bate-papos, para outras ideias, tá? Conte conosco Sim, também. tá ótimo. Estamos aí, Carol. Pode contar comigo sempre também. Adorei participar. Aí acho que foi muito saudável, né? E que fique para outros momentos também. Foi um prazer Combinado. enorme receber todos vocês aqui na minha casa, Com chuva. com chuva, né? Que é assim agora e tudo bem. Aí a gente vai se adaptando. Sim. Obrigada, uma boa noite então para todo mundo. Obrigado, abraço. E continuem um pouco loucos, né? E um pouco Sim, médicos. acho que menos médico e mais louco. Mais loucos. É isso. Tá bom. Forte Até. abraço a Tchau. todo mundo. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Tchau.